Olá, amadas! Mais uma segunda-feira de podcast. Gente, vocês ficam ansiosos para chegar segunda-feira como eu fico? Não, porque eu fico super ansiosa para chegar segunda-feira o podcast ir pro ar. Porque como eu falei semana passada, eu já sei o que Deus vai falar, porque primeiro ele falou comigo. Então eu fico assim, meu Deus, essa palavra, tem mulheres que precisam ouvir essa palavra. Meu Deus, que ela tem endereço certo na segunda-feira. Meu Deus do céu, eu fico super empolgada. Hoje a palavra tá assim, ó, demais. É uma revelação tão profunda, tão maravilhosa desse texto, vocês vão cair para trás. Prepare o coração, se você está em casa, prepare a Bíblia, porque o texto é só um pouquinho assim longo, mas a gente precisa ler ele todo para que possamos entender, certo? O texto de hoje é Gênesis, capítulo 16, do 1 ao 14. E diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu? Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à entrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora Sarai. Onde é que eu estou? Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: vá, você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica em Cádiz e Bered recebeu o nome de Bi-la-roi. Que texto, né, gente? Forte, tremendo. Olha, o que acontece é o seguinte aqui, vamos resumir aqui e fazer uma introdução rápida desse texto que eu acredito que muitas de vocês já sabem, já conhecem a história. Vou começar falando o seguinte: Sarai quis resolver as coisas com as próprias mãos, né? Como muitas de nós fazemos. E ela criou um plano. Disse para Abraão dormir com sua serva Agar, para ter um filho através de Agar. Abraão então concorda com Sarai, né? Imagina, o que custa? Mas o que custa ter relações sexuais com as servas de Agar? Abraão, né, pra não chamar ele de outra coisa, bananão. Abraão dormiu com Agar, então, a pedido de Sarai, e Agar engravida.
Quando Agar descobre que está grávida, ela começa a desprezar Sarai. Mas se a gente for pensar bem sobre Agar, sobre o comportamento que ela teve, né, de desprezar a sua senhora, se a gente for analisar bem toda a história, não dá para julgar Agar, gente. Ela foi praticamente traída pela sua senhora, pela sua dona. Ela deve ter se sentido usada por Sarai. Agar, como serva de Sarai, devia confiar nela, devia servir a família com amor, né? Com dedicação, vamos dizer assim. Ela estava dentro daquela família já há um tempo e agora a sua dona entrega ela para o seu marido, para o marido, né? Para ela e o marido usarem o ventre dela. Gente, olhando assim, isso é injusto demais. A mulher foi para servir a casa e acabou sendo entregue para o marido da sua dona para simplesmente eles usarem o ventre dela, gente. Isso é injusto. Sarai então fala para Abrão: Abrão, você é culpado, eu coloquei a minha serva nos teus braços, agora tu dá jeito nisso, certo? Ela tá me desprezando. E Abrão diz pra ela: faz com ela o que tu quiser, porque ela, problema é teu, ela é tua serva, tu que inventou aí esse babado todo, se dá jeito nisso. Como resultado daquelas palavras de Abraão, né, foi tipo uma permissão pra Sara fazer o que quisesse com Agar. Sara começou, na época Sarai, né, Sarai começou a maltratar Agar. E ela maltrata tanto, gente, tanto Agar. Olha, eu não sei o que essa mulher fez, mas essa palavra maltratar é muito forte. Ela maltrata tanto Agar que Agar foge para o deserto. Agar não consegue mais aguentar aquela vida e sai fugida, né? Sai fugindo daquela casa e vai parar no deserto. Aí no versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor então encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte junto à estrada para Sur. Olha essa palavra, gente. Encontrou Agar. Ai, que lindo. Ele foi para o deserto encontrar Agar. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, era Jesus, ok? Teólogos falam que o anjo do Senhor era o próprio Jesus aparecendo no Novo Testamento. Ai, meu Deus, eu fico tão excited, isso é tão empolgante, é tão maravilhoso. Olha, Agar, ela não foi procurar por ninguém, ela queria escapar, mas ele a procurou. Deus, o próprio Deus a procurou por causa do seu grande amor por ela. Então, se nós pensarmos, ok? Se você pensar, o próprio Deus parou o que estava fazendo e veio e procurou Agar no deserto, foi atrás de Agar no deserto. Ela era valiosa para Deus. Então ele vem e passa tempo com ela. Não está dizendo que ele não sabia onde ela estava, ok? Ele sabia o tempo todo onde ela estava, mas ele procurou ela para ajudá-la. Ele foi atrás dela para socorrê-la. Era como se Deus estivesse dizendo para Agar: tu és amada por mim, tu tens valor aos meus olhos, tu mereces meu tempo, tu mereces a minha atenção. Então ele diz para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Essa interação, gente, é tão íntima. Ele a procurou no deserto e agora ele interage com ela. Ele quer saber da boca dela o que aconteceu. Agar, o que aconteceu com você? Ele ouve e ela começa a explicar. Eu estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Dá para sentir a dor
no coração de Agar quando ela fala isso. Eu tô fugindo da minha senhora Sarai. Agar está com o coração ferido, está com o coração triste, desesperado. Então o anjo do Senhor, o próprio Deus, dá uma instrução a ela. Agora preste atenção aqui, ok? Porque isso é forte demais. O anjo do Senhor diz a ela, o próprio Deus diz para ela: eu quero que você volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Eu quero que você volte e sujeite-se à autoridade dela, porque não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, há princípios a serem seguidos. Hello! Ela continua sendo a sua senhora e você continua sendo serva dela, ok? Então, volta para lá e sujeite-se à autoridade dela. Ele poderia ter dito, Deus poderia ter dito, ok, eu vou te tirar dessa situação. Eu vou te levar para o lugar que você gostaria de ir e você vai criar o seu filho lá e eu vou estar com vocês e tudo vai ficar bem, ok? Deus poderia ter dito isso para ela. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu vou te abençoar no lugar da tua dor. Eu vou aumentar a tua descendência, eles vão ser tão numerosos, impossível de contar. Deus estava dizendo para ela, no meio da sua dor, no lugar onde você se sente isolada, ofendida, quebrada, traída, incapaz de escapar, esse é o lugar que eu vou te abençoar. Esse é o lugar onde eu vou te abençoar. Oh, meu Deus do céu! Quantas vezes nós queremos fugir do problema, da situação, da crise. E nós pedimos a Deus, Deus, socorro! Me tira dessa situação. Mas Deus está dizendo, eu tenho algo para você nesse lugar de dificuldade que você está. Aleluia! Então no versículo 13 Agar diz, então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de, tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Agar nos faz lembrar do grande amor de Deus por nós. Quando estamos sofrendo, se sentindo sozinha, quebrada, abandonada, humilhada, muitas vezes nos sentimos assim, mas eu quero te dizer que mesmo que a gente esteja se sentindo assim, os nossos sentimentos nem sempre representam a verdade. Deus continua sendo o Deus que te vê. Você pode estar sentindo, eu não estou sendo vista. Deus não se importa com a minha situação, com o meu estado. Deus não está vendo que eu estou no fundo do poço. Eu não consigo mais ficar nesse lugar. Mas você não pode acreditar nos teus sentimentos, porque muitas vezes eles são errados. Deus continua sendo o Deus que te vê. Aí onde você está. Aleluia. Seja lá como for o teu estado hoje. Quem sabe você é uma mãe com filhos para cuidar, filhos pequenos, todos dependentes de você. Quem sabe você é uma mãe que está amamentando, mal tem dormido, é madrugada fora amamentando, dia e noite amamentando, você está exausta. Quem sabe você está passando por um divórcio doloroso que você jamais pensou que poderia acontecer isso na tua vida.
Quem sabe você perdeu um ente querido nesses últimos dias com toda essa pandemia que está acontecendo. Alguém muito querido para você morreu. Quem sabe você está enfrentando uma enfermidade que você não esperava passar também. Eu quero te dizer, Deus te vê, Deus se importa e Deus te ama demais. Ele está com você, aí onde você está, nessa situação. Ele vê e Ele se importa com você. Eu quero compartilhar rapidamente 5 verdades sobre o amor de Deus por nós que nós encontramos nesse texto. Presta atenção, fica até o final. Fica até o final, porque tu vai sair dessa mensagem diferente. Isso é uma resposta para muitas mulheres aqui. Eu sei que já está sendo resposta. A primeira verdade sobre o amor de Deus que nós encontramos nesse texto, Gênesis 16:7. Deus foi e encontrou Agar. Nós somos notadas por Deus. Primeiro ponto, nós somos notadas por Deus. Deus foi e encontrou Agar para o benefício dela. Ele sabia onde ela estava. E Ele nos encontra também. E quem sabe Ele está te encontrando agora através desse podcast, dessa palavra. Número 2, nós somos ouvidas por Deus. Lembra de Gênesis 16:8? Deus ouviu Agar, Ele nos ouve também, meu Deus. Cada lágrima, cada frustração, cada decepção, cada sentimento ruim. Eu quero dizer que nesse ponto nós não precisamos nos lavar, vamos dizer assim, nos purificar, melhorar o nosso estado para se aproximar de Deus, ok? Deus não se escandaliza, Deus não se assusta com o nosso estado. Deus não se assusta com o que você está sentindo. Muitas vezes é até contra Deus. Você está chateada, triste com Deus, pensando por que Deus não agiu ainda na minha causa. Porque Ele tem me deixado sozinha. Muitas vezes nós temos esses pensamentos e a gente fica tão frustrada que não quer nem se aproximar. Outras vezes é por vergonha. Nós temos vergonha de Deus porque a gente pensou coisas erradas. Até contra Deus, como eu já falei. Deus não quer que você se ajeite primeiro. Deus não quer que você coloque as coisas em ordem primeiro para se achegar a Deus. Não. Ele quer que você se apresente assim como você está. Porque Ele é poderoso para colocar tudo no lugar de novo. Tudo que está fora do lugar dentro de você. Ele é poderoso para colocar no lugar. Ele não se assusta. Ele não está chocado com o que você tem pensado. Ele só quer que você se aproxime, porque Ele quer te curar. Nós somos ouvidas por Deus. Terceiro ponto, nós somos abençoadas por Deus. Gênesis 16:9. Deus abençoou Agar no meio da dificuldade. Presta atenção nisso, às vezes Deus vai salvar o nosso dia. Às vezes Ele vai mandar o escape, Ele vai mostrar a luz no fim do túnel. Mas outras vezes Ele vai escolher nos sustentar no meio do problema. Ele vai escolher nos sustentar no lugar onde estamos. Bem nesse lugar de dor, de perda, de bagunça. Ele não vai mostrar o escape imediato, mas Ele vai escolher nos sustentar nesse lugar de dor onde estamos. Número 4, nós somos restauradas por Deus. Gênesis 16:10. Deus restaurou Agar.
Deus restaurou a dignidade dela. Gente, Agar provavelmente era virgem, ok? A sua dignidade, a sua virgindade havia sido roubada e usada pela sua senhora. Já parou para pensar nisso? Mas Deus a restaurou através da promessa de que muitos descendentes surgiriam através dela, que seriam tantos que ela não poderia contar. Ele é o Deus que restaura. Não importa o passado que tu teve, os abusos que você sofreu, os traumas que você tem escondido aí dentro, que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu falar, você guarda escondida. Deus restaura. Deus transforma a tua dor em propósito. Deus transforma a tua dor em promessa. A virgindade de Agar havia sido roubada, usada pela sua senhora, e agora Deus vem e diz: eu vou te fazer mãe de multidões também. Você vai ser mãe de multidões, a sua descendência vai ser incontável. Aleluia! Meu Deus, eu tô toda arrepiada. Aleluia! Número 5, nós somos vistas por Deus. Talvez é a parte que eu mais gosto. Gênesis 16:13. Agar chama Deus de o Deus que me vê. O Deus que me vê. Não importa o lugar que estamos no momento, nós podemos ter a certeza que o Deus que criou o universo, Ele nos vê. Os teus olhos estão sobre nós. A sua mão poderosa está cuidando de nós. Ele vem até nós no nosso deserto e diz: eu me importo com você. Você é importante para mim. Eu tenho visto o que você tem passado. A pergunta final para você que me ouve é: onde você se vê nessa história? Onde você se vê nessa história? Você se sente maltratada? Vivendo circunstâncias injustas? Talvez você está fugindo de algo ou alguém? Talvez você está sentindo que Deus quer que você retorne para tal situação. Presta atenção nesse ponto, por favor. Agar estava no deserto face a face com o anjo do Senhor. Deus dizendo para ela: eu te vejo, Agar. Eu estou aqui com você. E também estou te pedindo algo difícil. Eu quero te pedir para você voltar para sua senhora e se submeter a ela. Agar tinha duas escolhas. Ela poderia dizer: ok, Deus, eu vou fazer isso e crer na promessa que você está me dando e fazer a coisa difícil que você me pede. Ou ela poderia dizer: não, eu não vou voltar para aquele lugar, é muito difícil. Eu não consigo, eles vão me machucar de novo. Mas ela escolheu voltar e guardar a promessa no coração dela e deixar Deus sustentá-la. Ela escolheu voltar, mesmo sem entender, porque aquilo era um pedido que não dava para entender, gente. Ela tinha motivos, certo, para não voltar. Ela disse: Deus, eu tô sendo maltratada lá, eu tô fugindo da minha senhora, ela tá me maltratando demais, eu não aguento mais ficar naquele lugar. Meu Deus, eu estava falando com alguém. E Deus estava dizendo: Agar, confia na minha promessa.
É só por um pouco de tempo, Agar. Tu vai sair dessa situação. Tu vai sair desse lugar, mas agora, nesse momento, o propósito é você voltar e se submeter à sua senhora. Não é momento de sair ainda, Agar. Meu Deus, vocês conhecem a história, capítulos mais à frente, no capítulo 21. Agar mais uma vez sai com seu filho já Ismael crescidinho no colo, sai em direção ao deserto, mas agora ela não sai desesperada até, ela não sai sem rumo. Até então, ela sai por causa de Abraão. Deus fala com Abraão: Abraão, chegou o momento de Agar e Ismael saírem da tua casa. Então Deus fala com Abraão, diz: Abraão, prepara a bolsinha deles e despede eles, Abraão. Deus não falou com Agar, Deus falou com Abraão. Agar não precisou fazer nada para sair daquela casa. Agar não precisou falar nem fugir. Agora que o momento havia chegado para ela sair, Deus fala com Abraão, prepara tudo, diz: coloca pão, água para eles, né? Abraão prepara, despede eles. Agar vai parar no deserto com Ismael e tudo aquilo acontece mais uma vez. O anjo encontra Agar no deserto. Vocês lembram da história? Ela tá ali desesperada, chorando, ela deixa o Ismael embaixo de uma árvore porque não tinha mais água, e Deus fala com ela: Agar, tu ainda tem muito pela frente, Agar. Eu ouvi o choro da criança. E Deus dá uma palavra de novo para Agar, renova ela, mostra a fonte de água no deserto, e agora então ela toma o caminho dela. Ela e Ismael seguem para o caminho, para o lugar que Deus havia preparado, mas porque havia chegado o momento. Havia chegado o momento, mas nesse momento aqui que nós estamos lendo, não havia chegado o momento de Agar sair da casa de Abraão e Sarai. Era momento de obedecer. Era momento de Agar se submeter a Sarai, crer naquilo que Deus estava dizendo. Tá pegando a mensagem aí? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a tua luta, quem sabe é no casamento, quem sabe é no trabalho, quem sabe é na faculdade, não sei, relacionamento, eu não sei. Mas Deus está falando claramente: não é momento de você abandonar o barco. Não é momento de você fugir. Se agarra na minha promessa, ouve a minha instrução. Você não está entendendo? Mas creia. Você não está entendendo, mas creia no meu caráter. Eu sou fiel para cumprir tudo que te prometi. Ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. E quando chegar a hora, Ele vai preparar o caminho. Ele vai preparar a tua saída. Tu não vai precisar falar. Tu não vai precisar se meter. Tu não vai precisar sair desnorteada. Tu não vai precisar sair com uma mão na frente e outra atrás. Deus vai preparar mantimento para ti na jornada. Deus vai preparar mantimento. Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Meu Deus do céu. Aleluia. Recebe essa palavra. O Senhor tem te visto. O Senhor se importa com você, sim. Você não está sozinha nessa situação. Creia na palavra dele. Se agarra na promessa. O plano dele é incrível para você e para tua família. Se agarra na promessa.
Para finalizar, quando chegar a hora, você vai entender que é a hora de sair. Você vai entender claramente, chegou a hora de se mover. Chegou a hora de seguir em frente. Mas no momento, essa incerteza, essa insegurança, essa confusão que você está sentindo, está dizendo para você que não é o momento, que não é a hora de sair. Deus ainda não te liberou desse processo. Mas vai chegar o momento que Ele vai liberar e você vai entender claramente que é o momento. Recebe essas palavras em nome de Jesus. Até o próximo podcast.